Shabbat Shalom, boa tarde. Estamos no dia 29 de Adar, do ano 5785, a contar da criação, e 29 de março de 2025, pelo calendário civil da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana. Hoje nós estamos no 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabbat. Então hoje nós temos a conclusão da Parashá da semana. Não somente a conclusão da Parashá da semana, mas também nós temos a conclusão do segundo livro, dos 5 livros da Torá. Então hoje, com a graça de Hashem, vamos concluir aí, o segundo livro, Shemot, Êxodo, Nomes. E então nós teremos hoje o famoso, cada término de cada livro, o Hazak, Hazak, Venit Hazek, ok? E também vamos explicar sobre a questão por que falar Hazak, ok? Com essa questão que nós temos aí diante de nós para o dia de hoje. Hoje nós estaremos concluindo a Parashá Pekudê, que contém 92 versículos. E nós vamos concluir hoje 2.740 versículos estudados diante do novo ciclo dos estudos de Torá do ano 5.785. Pekudê significa designou, enumerou, e está conectado diretamente com o nosso Mishkan, o tabernáculo no deserto, e o nosso Rebbe Menachem Mendel nos fala sobre uma conexão do nosso Mishkan interior, o nosso tabernáculo interior. E a reflexão que nós vamos trazer hoje do nosso Rebbe é exatamente sobre a questão da elevação da sensualidade. A sensualidade está envolvida nas questões do eterno. Como pode isso? Então nós vamos ver sobre essa questão que o Rebbe nos traz, a elevação da sensualidade. Baruch Hashem, vamos aprender mais essa aqui, sem sombra de dúvidas. Ao pôr do sol de hoje, nós estaremos adentrando no primeiro dia do mês de Nissan, que é o princípio dos meses que foi estipulado pelo Eterno para o povo judeu para marcar exatamente a saída do Egito e a saída para o deserto, com a promessa de ir para uma terra prometida, que o Eterno diz, uma terra prometida que eu vos darei, que eu vos dou e vos mostrarei. Esse Shabat que antecede, todo Shabat que antecede o mês de Nissan, ele é chamado de Shabat HaChodesh, Então, por que isso? Porque exatamente o capítulo 12 de Shemot, Êxodo fala, este mês será o primeiro dos meses para vós. Então o Shabat HaChodesh, então é o Shabat que antecede o mês de Nissan. Então nesse Shabat, a importância de Nissan é mencionado como o cabeça, ou seja, um rei de todos os meses. E nós vamos ver aqui algumas características do mês de Nissan, que está conectada diretamente com Yehudá, que Yehudá é o rei, de Yehudá precede, todos os reis, etc. e tal. É de Yehudá que está a promessa bendita de, através de Yehudá, David, Salomão, o Mashiach, para a redenção final, certo? Então, Yehudá tem essa característica aqui. Isso é aludido ao versículo que diz, este mês será o primeiro dos meses para vocês, Êxodo 12, 2. Devido à importância do mês, nossa obrigação de santificá-lo, estabelecê-lo, é maior que para os outros meses. Então anunciamos seu início com leituras especiais da Torá e porções do profeta, na sinagoga no Shabat.
quando as pessoas estão ali reunidas. Começamos a contagem dos meses a partir de Nissan. Qual o motivo para isso? Porque o dia da redenção é maior que o dia do nascimento. Então, o dia do nascimento, né, do povo judeu está conectado diretamente com a questão da outorga da Torá no Monte Sinai, né, que é quando oficialmente o povo judeu se torna, né, o povo escolhido, o nascimento do povo judeu. Também dentro desse mesmo aspecto, o nascimento do povo judeu, né, através de Adam Kadmon, que é o primeiro homem, tanto para o povo judeu como para as nações. Também o nascimento que veio através dos patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob, certo? Então, o nascimento. Então, são esses aspectos que nós temos sobre a questão do nascimento do povo judeu. Porém, dentro dessa questão aqui, os nossos sábios falam que o dia da redenção, né, o dia da redenção, da libertação, da salvação, ele é maior do que o dia do nascimento. Então é nesse aspecto que os nossos sábios trazem para nós. Então, antes do povo de Israel deixar o Egito, eles calculavam os meses a partir da criação, Tishrei, o 7º mês, né, a contar de Nissan. No entanto, assim que a nação redimida saiu do Egito, né, abandonou esse cálculo e contou somente a partir da redenção, que é o mês de Nissan, que está conectado diretamente com a questão de Pesach, né, que literalmente significa passar por cima, ou seja, o anjo da morte, ele passou por cima das casas dos judeus que tinham ali a marca do sangue do cordeiro nas suas vergas e ombreiras, né? Então Pesach passou por cima. E o mês de Nissan, ele é caracterizado exatamente pela festividade de Pesach. E na segunda noite de Pesach, inicia-se a contagem do Homer, os 49 dias da contagem do homem, que está conectado exatamente com a própria redenção da alma, né? A redenção do ser humano, não somente do povo judeu, mas do ser humano em si, né? Para a redenção final, né? Então vamos ver esses detalhes mais à frente aí. Então Nachmanides, ele escreve: Nissan deve ser considerado o primeiro mês e os subsequentes devem ser contados a partir dele, ou seja, segundo mês a partir de Nissan, terceiro mês depois de Nissan e assim sucessivamente. Assim como nos lembramos do Shabat, né, o Shabat semanal, então nós contamos, né, o domingo, primeiro dia para o Shabat, segunda-feira, segundo dia para o Shabat, terceiro dia para o Shabat e assim sucessivamente. Então nós vamos contando dessa forma. E também o Shabat da redenção final, temos Moshe como o primeiro redentor e temos Mashiach como o redentor final. Então o redentor final, ele vai estipular exatamente, né, o milênio da redenção que ali haverá, onde todos os 4 reinos serão perfeitamente retificados, corrigidos, etc. e tal, o mal não mais existirá. Então também faz a contagem, como os nossos sábios dizem, a contagem para o 7º milênio. Primeiro milênio para o 7º milênio, segundo, terceiro, quarto, quinto, 6º milênio para o 7º milênio. Está conectado diretamente com o quê? Os dias da criação. O 6º dia, depois do 6º dia veio o Shabat, né? Onde realmente Hashem, ele abençoou e santificou o 7º dia. O 7º milênio, né? Seis milênios, está conectado com 6 dias da criação, a história da humanidade, a história dos 4 reinos, né? 7º milênio, 7º dia da semana, o Shabat, o descanso, o refrigério, renovação de forças, energias, né? Renovação da visão,
né, para poder ter uma visão melhor para a nova semana, etc. e tal. Então o Shabat, ele é de fato o famoso, né, oásis no meio do deserto, né? Ou seja, numa linguagem simples, Shabat é tudo de bom, é refrigério em todos os níveis, espiritual, físico, financeiro e material, né? E o sétimo milênio, né, com o Redentor final, Mashiach, também será muito melhor, será muito esplêndido, magnífico, né, o sétimo milênio, onde o mal já não mais existirá definitivamente, e teremos aí então o sétimo milênio, onde o foco será de fato, né, para o povo judeu, 613 mitzvot, para as nações, as 7 leis de Noah, e em cada festividade as nações enviarão os seus shaliach, os seus emissários, para poderem, junto com os judeus, estarem em Jerusalém, no Beit HaMikdash, o terceiro templo construído definitivamente nos dias de Mashiach, e estarão celebrando ao único Deus, né? Realmente louvor, adoração, gratidão, etc. e tal. Então, nós temos esses aspectos realmente que nos prepara o Shabat, que antecede Nissan. Nós teremos todas estas questões. Então é para focarmos realmente, né, dentro desse aspecto aqui. Vamos ver algumas características também com referência à questão do mês de Nissan. E aí nós vamos ter também pelos nossos sábios, vamos ter aí uma palavra sobre essa característica com referência a Nissan, né, ao mês de Nissan, né, o princípio dos meses. Então o nosso Rabino Yitzhak Ginsburg, né, que é o Rabino que traz para nós sempre, né, de uma forma simples e profunda ao mesmo tempo, características sobre cada mês, né, nesse aspecto aí. Então vamos ver algumas características aí, né, lembrando aí que, né, a de Machado foi a primeiríssima, né, a primeiríssima depois da Edna, né, de Machado, a estar em conexão conosco, Baruch Hashem, né, lá de Alvorada, Rio Grande do Sul, a Maria do Socorro Salles, lá de Brasília. Quem mais está por aqui? Vamos ver se eu consigo mexer nessa tela aqui, né? Aí o C. Reginato, lá de Porto Seguro, Bahia. O Sebastião Oliveira, né, que está ali há 25 anos, junto com a esposa, né, ali na Flórida, nos Estados Unidos, né? Já se aposentou por lá, não quer nem saber do Brasil. Ei, Sebastião, hein? É isso daí, Baruch Hashem. A Ada Caldas, né, lá de São Paulo, capital, né, Barros Samuel, né, Barros Samuel, não sei qual é a sua localidade, por gentileza, Barros Samuel, se possível colocar o nome da sua cidade e do seu estado, Baruch Hashem. A Luciana Rodrigues, vizinha nossa aqui de Bauru, Pirajuí, né, que é Marília, né, Baruch Hashem. Quem mais está por aqui? Deixa eu ver aqui. Lá, a Carla Tônia de Bauru, né, também está por aqui, né? Baruch Hashem. O Barros Samuel é do Rio de Janeiro, Baruch Hashem, né, de Macaé, Rio de Janeiro, né? Então, Shalom, Shabbat Shalom para você, toda a família, né? E toda a comunidade Benenor aí no Rio de Janeiro aí. Que temos aí, né, ali em Nova Friburgo, o nosso querido emissário, né, o Cláudio, né, que está aí fazendo um trabalho precioso aí em Nova Friburgo, Rio de Janeiro aí. Se você não conhece Barros, né, pode entrar em contato ali, pesquisando ali sobre Nova Friburgo, Baruch Hashem, né, com o emissário Cláudio ali e toda a família ali. Baruch Hashem, né? Então, são alguns dos amados aí que apareceram aqui na telinha aqui, Baruch Hashem.
Então, continuando sobre o mês de Nissan, o Rabino Yitzhak Ginsburg, ele nos esclarece que este mês será para vós o primeiro dos meses, exatamente Shemot, Êxodo 12:2. Nissan começa especificamente, né, o período de Tekufá. O que é Tekufá? É a primavera. Então, ao pôr do sol de hoje, né, segundo o fuso horário, né, de Israel, né, inicia-se o período de Tekufá, da primavera, né, e também, né, os próximos 3 meses, né, de primavera, que é o mês de Nissan, que vamos entrar agora. Na sequência vem Iyar e depois vem, né, Sivan, e corresponde também aos 3 tribos do acampamento, né, de Yehudá, que é Yehudá, Issachar e Zebulun, né, que situava-se ao leste, né, do Mishkan, o tabernáculo ali no deserto. Há uma alusão a isso no nome de Aviv, que começa com as 2 letras Aleph e Beit, né? Então, Aviv começa com as 2 primeiras letras do Aleph e Beit, o alfabeto hebraico, né? E na ordem significa direta e reta, ou direta ou reta, né? Do próprio Aleph e Beit. Refere-se a Nissan como o mês da redenção. Segundo a opinião aceita dos nossos sábios, em Nissan, os nossos antepassados foram redimidos do Egito, né, nos dias de Moshe, e em Nissan seremos redimidos pelo Redentor final, Mashiach, segundo o tratado Rosh Hashanah 11a. Né? Então, segundo os sábios, né, o mês de Nissan, ele está marcado, por assim dizer, para ser o mês da redenção final, com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Então, dentro desse aspecto aí, né, o mês de Nissan, Mashiach, né, o Redentor final, ele poderá se revelar a qualquer momento, né, dentro do mês de Nissan, o início da redenção final. Né? Será este ano? Não sabemos, mas é bom estarmos sempre preparados e atentos a todas estes ensinamentos que os nossos sábios trazem para nós, ok? Baruch Hashem, com referência a isso daí, ok? Chegando por aí, José Maria, né? José Maria, fala pra gente a sua cidade, seu estado, por gentileza. A querida Berenice Altafine e o Cássio, seu marido, né? Suas filhas, né? A Cassiane e a Beatriz, né? Lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Baruch Hashem, saudades. Também chegou por aí a Marinês Moino Martins, né? Aqui de Pirajuí e da Sinagoga Benenor Regional Bauru. E também temos aí o André Siqueira, né? O André Siqueira também, por gentileza, colocando aí pra gente a cidade e o estado, né? Pra gente poder mencionar por aqui, ok? Baruch Hashem. Vamos lá. A Raquel Reis, né, de Araraquara, também por aqui, Baruch Hashem. E a Berenice aí, saudades de vocês, Baruch Hashem, né? É isso daí. O José Maria é lá de Manaus, né, Amazonas, né? E também ele está afirmando ali, né? Sou Benenor, Baruch Hashem. É isso daí. Então, amados, o mês de Nissan é um mês chamado de Nissim. Nissim, que significa milagres. Então, o fato do nome de Nissan, ele tem de fato 2 nuns. Então, ele tem o nun no início da palavra Nissin, né? E no final é com nun, Nissin. Então, o mês, né, ele tem 2 nuns. E por que isso? Segundo os nossos sábios, eles dizem que o mês de Nissan, né, por ter exatamente 2 nuns, significa Nisei, Nissim.
Nisei, Nissim, que significa, ou a tradução correta é milagres dos milagres. Portanto, o mês de Nissan é propício a milagres, né? Então é propício a milagres. Então, segundo a sua kavaná, a sua verdadeira intenção do seu coração, realmente é um momento propício por algum milagre que você está aguardando aí na sua vida, né? Algum pedido especial que você tem feito na sua vida, você, né, ir na presença de Hashem a partir do pôr do sol de hoje, né? Você no seu particular, né? Você e Hashem, né? E suplicar a Ele por um milagre que você está aguardando ou por alguns milagres que você está aguardando na sua vida, ok? E não restam dúvidas que, acima de tudo, nós precisamos nos submeter à vontade divina, né? Então, não significa que todo pedido que você tem para acontecer um milagre será atendido. Por quê? Porque o Eterno, Hashem, Ele sabe o que é bom para nós. E muitas vezes nós pedimos aí, um exemplo, né? Pedimos a Hashem, eu quero ser rico, faz esse milagre na minha vida, né? Que normalmente é um pedido que todo mundo faz, né? Que é ser rico. Tanto é que aparece por aí rabinos, né? Que falam, o segredo da prosperidade para ser rico. Tem milhares de visualizações, curtições e companhia limitada. Aí eu pergunto para você, todos ficaram ricos? Aí nós temos a nossa tarde com a Torá, o estudo da Torá, e nós não temos milhares de curtições, de visualizações. Por quê? Porque o estudo, ele puxa a nossa orelha. Ninguém quer a orelha ser puxada. O estudo da Torá, ela nos remete a parar, a estudar, a refletir, a pesquisar, e nos chama muita atenção sobre ação. A ação está conectada com o quê? Obediência. Mas é melhor ser rico do que obedecer. Essa é a visão de muitos. E aí muitos vêm com aquela famosa explicação, né? Explicação chula, né? Uma explicação pobre, né? Dizendo assim, não, eu estou pedindo para Hashem para que eu seja rico, porque eu quero contribuir muito para a obra dele. Eu vou fazer ofertas, doações e dízimos e companhia limitada para ajudar a sinagoga Rabad do nosso Rav Yaakov Gerenstad, que está no início da sua construção da nova sinagoga, né? Comunidades Beneinô, sinagogas Beneinô, patati patatá. Mas aí eu pergunto para você, se você não consegue fazer a doação de R$1, 50 centavos, ou, né, você não consegue fazer doação de 18 centavos, que significa o 18 dentro da Kabbalah significa vida, né? Você vai fazer doações, oferta e dízimo quando você ficar rico com, entre aspas, o bolso cheio de dinheiro? Não vai. Por isso que muitos pedem riqueza e Deus não atende, porque sabe que vai se perder no caminho. Então, para Hashem é melhor que você continue pobre ou limitado, mas permaneça no caminho e tenha ricos tesouros para a redenção final e a vida eterna, porque isso é melhor, entendeu? Então, essa é a questão. Agora, se nós nos submetemos a Hashem através do estudo da Torá, o estudo das 7 leis de Noa, nossas preces diárias, a nossa techuvá, o nosso retorno a Hashem para um verdadeiro e genuíno arrependimento, então, e fazemos de Sedaká segundo as nossas possibilidades, ok? Então, realmente Hashem, ele vai ver a sinceridade do teu coração, ele vai ver a tua fidelidade. E quando realmente o Eterno, né, na nossa linguagem humana, tiver certeza que você não vai debandar por ficar um pouco mais financeiramente rico, ou muito rico, certo? Ele vai conceder esse milagre na sua vida, não restam dúvidas, ok?
Por isso, o mais importante no momento é nós sermos gratos a Hashem por aquilo que temos, que Ele nos deu, e sermos fiéis a estas questões. O mais, Ele o fará sem sombra de dúvida. Não precisa ficar desesperado atrás de rabinos e não rabinos que estão aí anunciando, né, a Cabalá da prosperidade, e você fica no meio do caminho sem sombra de dúvidas. Então cuidado com essas questões aí, ok? O Mário Sabadini, coloca aí a cidade e o estado, porque ainda não gravei a sua cidade e seu estado, tá bom? A Marinalva Augusto e família, lá de Petrolina, Pernambuco, também chegou por aí, Baruch Hashem. A Maria Isabel Gouveia, né, de Lucélia, interior de São Paulo, Baruch Hashem. Então, o mês de Nissan, por ter exatamente 2 nuns, né, significa Nisei Nissim, ou seja, milagres dos milagres. Lembrando que no sentido o único milagre dos milagres é exatamente a redenção final. Esse é o maior milagre. Podemos participar da redenção final com o Justo Mashiach, que é o último passo para a nosso Olam Rabá, o mundo vindouro, conhecido popularmente como vida eterna, né? Então essa é a grande bênção aí. Então, sobre a redenção do futuro é declarado: como os dias de vosso êxodo do Egito, eu revelarei a ele maravilhas. Então, a princípio, a base exatamente desse grande milagre é exatamente a redenção final. Na Hassidut, esse versículo é explicado como significando que as maravilhas da redenção do futuro serão assombrosas e miraculosas, equivalentes aos milagres do êxodo do Egito. Milagres dos milagres. Nisei, Nissim, né? A letra para este mês é a letra Rei, né? A letra Rei, vamos ver aqui. A Marinalva Augusto dizendo: sou muito grata ao movimento Benei Noah, Baruch Hashem, né? Então a letra para o mês de Nissan é a letra Rei, né? Que é a 5ª letra. A letra Rei é a origem fonética de todas as 22 letras do Aleph Beit, né? Os nossos sábios ensinam que com a letra Rei, né, Deus criou o mundo, né? Foi com a letra Rei que realmente a criação veio a existir. Como é declarado no início da 2ª narrativa da criação, que corresponde ao calendário judaico, começando a partir de Nissan, né? Behibaram, Behei, Beram, né? Assim, o mês de Nissan significa a renovação anual da criação deste mundo. A mazala, a sorte deste mês, né, é Talê, que é exatamente o carneiro, né? Então, o Talê, o carneiro, simboliza o sacrifício de Pêssar, o primeiro sacrifício do povo judeu a Deus quando da sua redenção. O próprio povo judeu é simbolizado como um cordeiro dentre 70 lobos. Então, quando nós temos aquela questão do profeta, né, que fala, né, o cordeiro no meio dos lobos, não está dizendo de Mashiach, está dizendo do povo judeu. É o povo judeu que é o cordeiro no meio dos lobos, dos 70 lobos, que corresponde às nações. Então é o povo judeu no meio das nações, e as nações são os lobos. Por isso, as perseguições ferrenhas das nações contra o povo judeu. E nós estamos vendo aí, né, nos últimos tempos aí, principalmente desde o dia 7 de outubro de 2023, entre as nações, o crescimento absurdo, ignorante, cruel e idiota do antissemitismo. É uma realidade, né? As universidades, né, infelizmente, na sua grande parte, as universidades estão cheias de militantes esquerdopatas que são amantes do antissemitismo, não sabem nem o porquê,
mas como tiveram uma lavagem cerebral desde os primeiros anos escolares até chegar ao nível universitário, virou essa bagunça aí, né? Não sabe nem onde fica Israel geograficamente, não sabe nem onde que fica, né, a faixa de Gaza, não sabe nem o que significa Hamas e fica defendendo terroristas, né? É uma lavagem cerebral que não tem tamanho, né? Então é isso daí. Então o cordeiro, ele é o povo judeu. Não tem outro cordeiro. Não existe outro cordeiro. Qualquer povo, qualquer nação, qualquer ser humano que se apresente como cordeiro de Deus, é tudo falácia. É tudo mentira. O único cordeiro de Deus é o povo judeu. É só estudar as escrituras para que você possa compreender. Aliás, né, estudar não é uma característica realmente dos militantes, né? Então fica aí roendo os dentes, né, mostrando os dentes nos quatro cantos e não sabe nem o porquê. E a tribo, né, do mês de Nissan é a tribo de Yehudá, né? E Yehudá é o rei, né, a primeira das tribos de Israel. Seu nome significa dar graças na fala, né, o sentido de Nissan. O rei governa seu povo pelo poder de suas palavras, como está escrito, pois a palavra do rei é sua lei. O mês de Nissan é o ano novo para reis, segundo Mishnah, Rosh Hashanah 1:1, né? Então, essas são algumas características do mês de Nissan. Baruch Hashem. Adentrando no encerramento da nossa Parashá da semana e do nosso segundo livro, né, de Shemot e Êxodo, né, onde nós teremos aí, né, a expressão, né, Razak, Razak, Venit, Razek, né? Antes de entrarmos nessa questão aqui, vamos ver aí, né, uma parte sobre a questão do tabernáculo que é trazido a Moshe, né? E, né, junto com a Edna aí, vocês estarão fazendo aí a tradução de Razak, ok? Então no capítulo 39, versos 32 até o verso 43, nós temos aí sobre a questão do tabernáculo sendo levado a Moshe, e depois no capítulo 40, né, dos versos 1, né, até o verso 15, nós temos a questão, né, as instruções que Moshe recebe da parte de Hashem para erguer, né, levantar o tabernáculo ali no deserto. Depois, ainda no capítulo 40, dos versos 16, né, até o verso 38, nós temos aí, né, Moshe ergue o tabernáculo, né? Então, para Moshe completar toda esta obra aqui, nós temos aí essas partes que nós acabamos de mencionar aqui no capítulo 39 e no capítulo 40, ok? Segundo os nossos mestres, fala que o Mishkan, ele demorou 3 meses para ser construído. Então, os construtores, eles levaram 3 meses para poder construir todas as peças do Mishkan, o tabernáculo no deserto, ok? Por que o tabernáculo foi trazido a Moshe desmontado, né? Segundo Rashi, ele não, os construtores, o povo não conseguiu, né, erguê-lo sozinhos, uma vez que Moshe não tinha feito nenhum trabalho no tabernáculo. Então Deus deixou para ele a tarefa de erguê-lo. Ou seja, por que o povo não conseguiu? Depois nós vamos ver que na realidade o povo conseguiu erguer o Mishkan posteriormente. Em todo lugar que o acampamento se movia ou estacionava, o povo erguia e desmontava o Mishkan, o tabernáculo. Mas só que aqui, né, eles não conseguiram, por quê? Porque Moshe não participou ativamente, né, no sentido de colocar a mão na massa, por assim dizer, né? Ou seja, não colocou a mão na construção, na edificação das coisas, ele deu apenas as instruções.
Então, foi da vontade de Hashem que Moshe ele colocasse a mão, fisicamente falando, no tabernáculo, para que pudesse ter uma participação, né, de mão de obra, por assim dizer, de Moshe. Então, por isso que o tabernáculo foi levado realmente a Moshe. Então, Moshe, ele obviamente, ele consultou a Hashem como é possível a um ser humano erguer esse tabernáculo, e o Eterno respondeu para ele: trabalhe com suas mãos, e parecerá como se você estivesse erguendo o tabernáculo. Mas a verdade é que ele se erguerá sozinho, né? Esta é a implicação do versículo. O tabernáculo foi erguido, como consta no capítulo 40, verso 17, né? Então o verbo passivo sugere que ele se armou per se, ou seja, o tabernáculo ele se armou por si mesmo, né? De forma milagrosa, ele levantou-se sozinho, mas, né, segundo o próprio Midrash de Rabi Tanhumá, precisou Moshe colocar a mão no tabernáculo primeiro. Enquanto Moshe não colocou a mão no tabernáculo, enquanto ele não apalpou, né, a parte do tabernáculo, enquanto ele não encostou sua mão no tabernáculo, que estava desmontado, então ele não se ergueu por si mesmo. Então foi necessário Moshe realmente colocar as mãos. Por isso a resposta, segundo o Midrash, né, que Hashem deu para Moshe trabalhe com as suas mãos e parecerá como se você estivesse erguendo o tabernáculo. Ou seja, a hora que ele colocou as mãos no tabernáculo, o tabernáculo armou-se sozinho, né? Depois disso, o próprio povo, eles desmontavam e montavam o tabernáculo, sem sombra de dúvida. Qual é o sentido que nós temos aí diante desta realidade? Antes de respondermos, né, o shalom para a Nayara, lá do Rio de Janeiro, a Lídia Moresh, né, lá de Vitória, Espírito Santo, e também o Zariz, né, Gomes, lá de Portugal, né, e temos aí o Wellington Cagni, é isso mesmo? Cangni, ou Canhi, alguma coisa assim, não sei se falei correto aí, desculpa, né? Coloque aí o nome da cidade e o estado para nós, o Wellington, e também o Roberto Andrade de Paraguaçu Paulista, né? Então, qual é a resposta exatamente para essa questão, né? Só depois que Moshe colocou as mãos é que o milagre aconteceu. Então, os nossos sábios dizem de forma bem simples, né? Milagre não cai do céu de mão abanando. Não se cruza o braço e espera-se milagre. Você tem como Hashem, o Eterno, disse a Moshe: coloque as tuas mãos, trabalhe as tuas mãos. Ou seja, se nós não fizermos a nossa parte, o milagre não acontece. O milagre não acontece. Essa é a questão simples para entendermos. Você quer que o mês de Nissan, Nisei, Nissim, milagres dos milagres, aconteça durante o mês de Nissan, não somente durante o mês de Nissan, mas na sua vida? Põe a mão na massa, trabalhe. Techuvá, estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noa, prece diária, tzedaká. Comece a trabalhar. Comece a expandir o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Senão não vai acontecer milagre nenhum na tua vida. Cruze os braços e fique esperando, você vai morrer de sede e de fome, seco e reganhado, como diz o ditado antigo. E não vai acontecer nada. Então essa é a questão, ok? O Wellington é de São Paulo, capital. Então é isso que nos fala aqui, certo? Dentro desse aspecto, né, para nós entendermos, né, os nossos mestres dizem assim: não podemos nos ocupar somente com o nosso próprio desenvolvimento espiritual, o estudo da Torá, que está incluso as 7 leis de Noa e as suas ramificações, né? Mas nós também precisamos nos envolver ajudando os outros,
assim como Deus quis que Moshe se envolvesse com o tabernáculo, não como líder espiritual e mentor, mas também com suas mãos. Ou significa, põe a mão à obra, trabalhe e as coisas acontecerão. Certo? Então essa outra instrução que os nossos mestres trazem para nós aqui, certo? Durante a inauguração do Beit HaMikdash, foi durante 7 dias de inauguração, e o tabernáculo ele foi montado com esforço em conjunto, né? Moshe ele colocou a mão, a montagem foi feita pela primeira vez. Depois disso, durante os 7 dias da inauguração do Mishkan, o tabernáculo no deserto, durante todos os 7 dias, os construtores e o povo montavam o tabernáculo e desmontavam o tabernáculo. Montavam e desmontavam, né? Com esforço em conjunto. E no 8º dia, Moshe o ergueu sozinho com a ajuda milagrosa de Hashem na questão do 8º dia, né? Então vejam bem, no mês de Nissan, falando do 8º dia, nós temos Pessah. Para quem está em Israel, o Pessah são 7 dias. Para quem está fora de Israel, o Pessah são 8 dias. Ok? Então essa é a questão da diferença sobre esse detalhe. Por isso, né, o povo judeu estava fora da terra prometida. Por isso, no 8º dia, o 8º dia da inauguração do Beit HaMikdash, do Mishkan Tabernáculo no deserto ali. Ok? Então, dessa forma, Moshe ele completou toda a obra, né, que colocou ali para o fazer. Ok? A palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, sobre a questão em si do tabernáculo, onde ele nos fala sobre a elevação da sensualidade. Vamos ver em que posição a sensualidade está dentro da questão do Mishkan e do nosso dia a dia. Então, Deus disse a Moshe: você colocará o lavatório entre a tenda do encontro e o altar. O lavatório foi confeccionado com os espelhos doados pelas mulheres judias e para a construção do Mishkan. Esses objetos tinham sido usados anteriormente pelas mulheres para assegurar que o povo judeu continuasse existindo. Quando o homem retornava para casa, espancado e exausto por causa do trabalho da escravidão no Egito, após esforçar-se o dia todo do trabalho como escravo no Egito, a esposa se aproximava dele com espelho, para que se vissem juntos refletidos, o que despertava neles a paixão marital, né? Ou seja, o que acontecia de fato aí? Então, todos os dias, as mulheres judias, né, ali no Egito, elas se preparavam para os seus maridos. Então, quando chegava próximo horário dos seus maridos chegarem em casa, então elas se preparavam, elas se enfeitavam para o seu marido. E elas usavam o espelho de cobre para mostrar a ele, né, o rosto dele e dela. E quando o marido via o rosto dele e dela no espelho, isso despertava neles realmente a paixão marital, né? E dessa forma eles coabitavam e realmente as mulheres iam multiplicando os filhos de Israel. Por isso que os filhos de Israel, os filhos judeus, se multiplicavam no Egito, né? Por causa dessa questão aí. O detalhe que nós temos aqui, dentro desta realidade das mulheres, né, que faziam despertar a paixão marital, é o detalhe. As mulheres, os nossos sábios falam que o êxodo foi concedido pelos méritos delas. Porque as mulheres judias no Egito, elas não se tornaram mulheres vulgares. Elas mantinham a sua modéstia, o seu recato. Elas se embelezavam para o seu marido, não para os outros. Elas se embelezavam para o seu marido. Entendeu? Então o seu marido via a sua beleza, não os outros vendo a sua beleza. Então, dessa forma, elas permaneceram fiéis
aos seus maridos, não cometeram nem adultério e nem sexos proibidos. Elas permaneceram fiéis e íntegras aos seus maridos. Por isso elas eram abençoadas e, como diz, né, vimos ali no início da questão do Êxodo, então mulheres judias elas chegavam a dar a sextuplo de gêmeos, por exemplo, certo? E o povo se multiplicou. Então, na construção do Mishkan, elas chegaram para entregar os seus espelhos para ajudar. Moshe, a princípio, rejeitou, mas depois, realmente, o Eterno disse para ele, Moshe, pode aceitar, porque isso é para mim precioso. Já vimos isso nas lições anteriores. Ou seja, o que foi precioso para Hashem? A sensualidade que elas tiveram, com sabedoria, para os seus maridos, com fidelidade. E isso foi para Hashem algo agradável. Ele se alegrou com isso. Então, por isso, ele aceitou os espelhos que despertava a paixão marital, né, dos maridos para com as suas esposas. E eles assim o habitavam, sem sombra de dúvidas, e o povo judeu se multiplicou. Continuando ainda, o nosso Rebbe Menachem Mendel diz, no sentido espiritual, o lavatório significa a necessidade de nos despojarmos de qualquer resquício de materialismo, por menor que seja, antes de penetrar em nosso Mishkan interior, o nosso tabernáculo interior. Por isso, parece ilógico que o lavatório tenha sido construído com espelhos usados para despertar a sensualidade. De fato, por essa razão, Moshe inicialmente quis rejeitar a doação. O instinto sexual é, sem dúvida, a forma mais poderosa de desejo. Vamos repetir aqui o que o nosso Rebbe diz. O instinto sensual é, sem dúvida, a forma mais poderosa de desejo. No entanto, o fato de o lavatório ter sido construído com os espelhos das mulheres judias nos ensina que a intimidade física pode não somente ser um ato sagrado em si mesmo, como também, quando se usa para atingir alturas espirituais maiores, como o Mishkan, pode até nos ajudar a purificarmos-nos de nossa orientação mundana, materialista, física e sensual negativa. Então, o que o nosso Rebbe quer dizer para nós, quer nos ensinar dentro desse aspecto aqui? O poder da sensualidade, estamos falando da sensualidade positiva, né? Obviamente, de forma geral, o poder da sensualidade é a mais poderosa do seu desejo. Então, a sensualidade, o instinto sensual no ser humano, independente de qualquer questão, o instinto sensual no ser humano é uma poderosa arma de desejo. E é onde que esse instinto sensual leva as pessoas a transpor quilômetros, céus e terra, obstáculos, etc, etc, etc. Né? O esforço, a coragem, a ousadia de alcançar esse instinto sexual, o seu desejo, o seu objeto de desejo, a pessoa, ela faz, entre aspas, por assim dizer, ela faz miséria para acontecer. Não existe obstáculo, porque o instinto sexual é a arma mais poderosa do desejo. Então, como que se faz elevação dessa sensualidade? Quando os espelhos de bronze das mulheres foram usados para construir o lavatório era usado para qual finalidade? Primeiro precisamos entender isto. O lavatório ele era usado para que os Kohanim, o Kohen Gadol, os sacerdotes e o sumo sacerdote, lavassem seus pés e mãos. Isso significa uma ação ritual para purificação. Ou seja, a sensualidade que é inerente no ser humano, esse instinto, que Deus deu ao ser humano, ele precisa passar pela água purificadora. Qual é a água purificadora? A Torá.
os 5 primeiros livros bíblicos. Então o estudo da Torá ou Pentateuco, o estudo dos 5 primeiros livros que estão inclusos as 7 leis de Noa, das sagradas letras, das sagradas escrituras, precisamos purificar esse instinto sensual, para que venha a ter realmente essa força poderosa de desejo, ela seja elevada com as suas qualidades, com seus atributos, a coragem, a ousadia, o destemor, né? a força para lutar, para alcançar o objetivo. Nós precisamos colocar isso dentro realmente do sentido positivo para o qual realmente Deus quer que nós estejamos. Então o instinto sexual é a forma poderosa do desejo, né? E essa forma poderosa para o desejo, ela precisa estar passando pelo lavatório, a purificação, né? Para que nós possamos canalizar de forma positiva para todo o nosso amor, toda a nossa paixão, todo o nosso desejo para estarmos com Deus, perto de Deus. Através disso, nós temos e precisamos ter, sem sombra de dúvidas, a mesma paixão, no sentido positivo, esse amor pelo próximo, porque amarás o teu próximo, assim como você ama a si mesmo, amarás o teu próximo. Então é um instinto sensual, é o instinto da paixão, é o instinto do amor, de forma positiva, para que possamos nos canalizar numa conexão com Deus, fazer a sua vontade e transformarmos este mundo para ser a moradia de Hashem, trazendo luz e presença divina e apagando, extinguindo as trevas e as suas forças negativas. Então, por isso que o nosso Rebbe está nos ensinando sobre a elevação da sensualidade. Usar a mesma forma, o mesmo desejo, a mesma determinação, a mesma obstinação de forma positiva para buscar a Deus, viver com Deus e amar o próximo como você ama a si mesmo. Essa fica no final da nossa Parashá e do nosso livro de Shemot como mensagem central para os nossos amados, ok? Antes de fazermos Hazak, Venit, Hazek, rapidamente queremos deixar aqui o que os nossos sábios falam sobre a questão de Hazak, né? Então vocês e a Edna estarão fazendo a tradução que vamos falar já nesse sentido aqui, ok, Edna? O costume nas comunidades ashkenazitas, que nós somos ashkenazitas, né, o nosso rabino é ashkenazi, né, Rabat, é que na conclusão de cada um dos 5 livros de Moshe, a congregação se levanta e pronuncia alto, né, Hazak, Venit, Hazek, seja forte, e nós seremos fortes, ok? Essa é a tradução literal aí. No início do livro de Yehoshua, Josué, Deus encorajou dizendo, lá em Josué 1, 6 a 8, né? Mas você deve ser muito forte e resoluto, Hazak ve'ematze, para observar fielmente todos os ensinamentos que meu servo Moshe lhe impôs. Não deixe esse livro da Torá cessar em seus lábios, mas recite-o dia e noite, para que você possa observar fielmente tudo que está escrito nele. Visto que as escrituras usam o termo este livro na Torá, dito a Josué e Yehoshua, o Midrash entende que Yehoshua realmente estava segurando um rolo da Torá. E quando ele completou, Deus disse a ele, Hazak, né, que significa, né, seja forte. É por isso que o costume se seguiu para pronunciar Hazak, para aquele que termina de ler a Torá. Assim as comunidades, por exemplo, as comunidades sefaraditas, eles usam, né, Hazak ou Baruch, que significa seja forte e abençoado, né? E a pessoa responde Rizeku Vimitsu, que seja fortalecido e encorajado. Esse é o costume sefaradi, ok? Por outro lado, né, as comunidades askenazis dizem Hazak,
apenas quando termino de ler um livro inteiro da Torá. Além disso, o difundido costume askenazita é realmente dizer Hazak venite Hazek, né? Uma expressão do livro do profeta Samuel, 2 Samuel capítulo 10, verso 12, que diz Hazak ve'emakse, que é a redação de Yehoshua. Embora essas duas frases sejam muito semelhantes em significado, há uma diferença fundamental, né, que os nossos sábios trazem para nós. O que a força tem a ver com a Torá? O Talmud nos diz que uma das coisas que está em constante necessidade, né, de cada um de nós é fortalecer e melhorar o estudo da Torá. Então significa fortalecer e melhorar o estudo da Torá. Assim dizemos, Hazak, para nos fortalecermos nos estudos da Torá. É fundamental revisar nosso estudo da Torá, que aprendemos para não nos esquecer. É por isso que após terminar uma parte do Talmud, pronunciamos Hadran Atar, Alar, eu retornarei para você. Da mesma forma, quando terminamos o livro da Torá, dizemos Hazak. Em outras palavras, quer dizer, devemos ter a força para rever o que aprendemos. Da mesma forma, quando uma pessoa faz uma mitzvah, nós falamos Yasher Koach, mais poder para você, significando, assim como você fez essa mitzvah, que seja a vontade de Deus que você faça muitas outras mitzvot. Ou seja, um mandamento chama a outro mandamento, né? É a questão da obediência. Dependendo de como é soletrada a palavra hebraica sam, pode significar tanto colocar quanto porção. Assim o rabino Yehoshua ben Levi disse no Talmud. Qual o significado do verso? E esta é a Torá que Moshe colocou sam no hebraico, diante dos filhos de Israel, que está lá em Deuteronômio 4:44. Se alguém é merecedor e aprende a Torá com as intenções apropriadas, a Torá se torna uma porção, sam, devida para ele. Se alguém não é merecedor, a Torá se torna uma porção de morte para ele, como diz o Talmud Yomá 72b. Então, por isso, aquele pequeno detalhe, não é porque o fulano diz que estuda a Torá que significa que ele tem a porção da vida. Depende do seu kavaná, a sua verdadeira intenção do coração. É isso que significa aqui. Então, finalizando, os nossos sábios askenazitas dizem, é comum, né, falarmos Hazak 3 vezes, porque ela tem um valor numérico 115. 115 vezes 3 é igual a 345. 345 é o valor numérico do nome Moshe, o receptor da Torá. Então o costume é Hazak, Hazak, Venite, Hazek. Hazak, Hazak. O terceiro Hazak está em Venite, Hazek. Hazek, certo? Então a tradução literal é forte, forte e seremos fortes, né? Então esta é a orientação do nosso Rebbe Lubavitch Rebbe, né? Para isso. Então, né, nós vamos, né, quem está nos acompanhando aí, vamos ficar em pé. Quem pode ficar em pé. Eu vou falar em hebraico e vocês vão repetir junto com a Edna em português, que é seja forte que nos fortifiquemos. Amém? Baruch Hashem. Então vamos lá. 3 vezes. Primeira vez. Hazak, Hazak, Venite, Hazek. Ser forte, forte, seremos fortes. Hazak, Hazak, Venite, Hazek. Ser forte, forte, seremos fortes. Hazak, Hazak, Venite, Hazek. Ser forte, forte e seremos fortes. Baruch Hashem. Então, seja forte na continuidade dos estudos da Torá e na revisão, né, nos estudos daquilo que você faz, daquilo que você aprende através do estudo da Torá. Ok? Às 18 horas e 42 minutos é o momento da Havidalá
e a entrada do primeiro dia de Nissan, ok? Amanhã, primeiro dia da semana, às 14 horas, nós estaremos aqui para um especial para falarmos sobre o mês de Nissan. Então amanhã, o mês de Nissan especial. Shavuot Tov, uma semana abençoada. Amém, vem amém.